Ok, pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu vim falar aqui sobre Scrum ou Scrum, né? Na verdade, é uma framework, uma ferramenta, uma metodologia de trabalho que é muito utilizado principalmente em empresas de tecnologia, em empresas de startups, esse tipo de coisa, que ela faz parte desse sistema ágil, né? Faz parte da gestão ágil de processos. Então, geralmente empresas tecnológicas, fintechs, tudo isso, Spotify, dentre outras empresas que usam muito tecnologia ou têm uma capacidade de entrega, que tem um produto muito dinâmico, elas utilizam o Scrum juntamente com o Lean, juntamente com o Kanban, com outras frameworks para trazer agilidade na tomada de decisão. E quando se fala de Scrum, é um assunto bem vasto e que muitas empresas, às vezes, querem aplicar isso no seu dia a dia. É igual quando saiu o livro do Sonho Grande, do Triunvirato da Ambev, né? E algumas pessoas quiseram aplicar aqui no dia a dia das empresas. Só que para você aplicar um negócio desse, existe todo um trabalho de cultura, né? Não aplica de uma vez, isso vai sendo construído. Então, da mesma maneira, o Scrum e essas outras metodologias ágeis, essas outras ferramentas que trazem agilidade para as empresas, da mesma forma, é necessário verificar a maturidade do time, a maturidade das equipes, a maturidade dos donos, dos CEOs, né? Sei lá, dependendo do tamanho da sua empresa. Então, tudo depende. Depende da sua empresa, qual melhor se adapta. Mas o Scrum é uma framework que eu gosto muito, ela é bem ágil, ela é uma união de várias coisas, ela traz um pouco de Kanban, traz pouco do conceito Lean, que é você trabalhar de forma enxuta, né? É a maneira que nós trabalhamos aqui na Maximiza, eu e o Aldo, a maneira mais enxuta possível, uma estrutura enxuta, quadro enxuto, equipes enxutas, mas com produtividade e trazendo mais resultado. Isso aumenta o lucro líquido das empresas, ok? Só que eu quero falar do Scrum aqui adaptado para o seu dia a dia, tá certo? O Scrum é adaptado para a empresa. Eu até posso trabalhar isso também num outro vídeo, mas nesse momento eu quero trazer um pouco. Eu desenhei aqui um modelinho de Scrum. Eu coloquei, eu batizei o nome de Scrum pessoal. Ou seja, você utilizar essa framework para o seu dia a dia, para que você se torne ainda mais produtivo, para que você se torne ainda mais dinâmico, para que você consiga trabalhar melhor o seu tempo, tá certo? E, consequentemente, você vai ter mais resultado. E tendo mais resultado, você vai ter mais felicidade, você vai ter mais reconhecimento, que você vai ser um profissional que entrega mais. E, consequentemente, se você entrega mais, se você vai ter mais efetividade, você vai ter menos esforço. Que produtividade não é sinônimo de você trabalhar mais do que você trabalha, não. Produtividade é você fazer mais com menos, mais com menos esforço, produzir mais com menos recurso, com menos gasto, tá certo? E se tem mais tempo para você, você tem mais tempo para curtir sua casa, curtir sua família e investir em você. Então, de olho aqui na tela, o primeiro passo dentro da framework, dentro do Scrum, vamos dizer assim, né? Inclusive tem um livro que se chama Como Ser Hiperprodutivo, é do Jeff, tem um livrinho, uma capinha vermelha, sugiro que você leia. Tem um outro livro que eu estou lendo atualmente, é esse livro aqui, muito legal também, muito bacana. Esse aqui é mais básico, esse aqui dá um contexto muito mais geral. Ele só dá um apanhado, só dá um direcionamento, mas o livro do Scrum mesmo é Como Ser Hiperprodutivo, ele também dá uma explicação um pouco mais detalhada, passo a passo. Mas, enfim, qual que é o primeiro passo para você aplicar o Scrum no seu dia a dia? Primeira coisa, definir a sua entrega, né? Que na linguagem do Scrum é o Product Backlog. Meu inglês é muito bom. Product Backlog. Ou seja, você definir o seu produto de entrega. Para o seu dia a dia, você vai definir que alvo você quer alcançar, tá certo? Em empresas, geralmente são alvos de 2, 3, 4, 5 meses. Depende do projeto, depende do produto, depende da solução que precisa ser entregue. Mas olhando para o seu dia a dia, vamos trabalhar aqui um resultado que você quer alcançar em 30 dias, por exemplo, tá certo? 4 semanas, 30 dias aí, um mês que você quer alcançar determinada coisa. Talvez melhorar sua renda, bater uma meta, concluir um projeto, desenhar um projeto, enfim. Então vamos trabalhar com a sua entrega sendo um resultado que você gostaria de alcançar em 30 dias. Vamos pegar um exemplo aqui que talvez você queira aumentar a sua renda, ou seja, vender mais, né? Você que trabalha com vendas, recebe alguma variável, geralmente
a maioria das pessoas são vendedores, ok? Mas isso se adequa a qualquer função, seja a área administrativa, seja a área de controladoria, de contabilidade, não importa. O Scrum, no livro dele, no pai do Scrum, que é o Jeff, ele fala que você utiliza o Scrum tanto para produzir um foguete espacial, quanto para você fazer uma reforma de uma casa. Inclusive, essa metodologia, essa framework aqui, tem pessoas que não gostam que seja chamado de metodologia, framework, enfim. Mas esse modo de trabalhar, vamos dizer assim, ele foi utilizado pelo FBI. O FBI já havia 10 anos que estava produzindo, tentando construir o sistema Sentinela, que é o sistema de segurança americano que o FBI usa. Mais de 10 anos e não foi concluído, gastaram-se centenas de milhões de dólares, mais de 600 milhões de dólares, e não era possível até que entra o Jeff, ele utiliza o Scrum e ele consegue entregar em 2 anos o que não foi entregue em 10. Então, depois disso, foi utilizado em outros setores do governo americano, inclusive para a NASA. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Primeira coisa, defina a sua entrega. Esse é o primeiro passo. Em outros vídeos aí, nós já falamos sobre objetivos SMART. Também nós vamos falar depois sobre objetivos OKRs. É uma linha de objetivos que é muito utilizada em startups. Dá para trazer para o nosso dia a dia também. Fernando, por que você está falando de startup? Meu, porque startup tem capacidade de entrega muito rápido, de inovação muito rápido, de disrupção muito rápido, de criatividade muito rápido. As fintechs, que são os bancos digitais, estão tirando o sono dos grandes bancos de varejo. Então, as startups fazem as coisas muito rápidas, com muita criatividade, e elas têm capacidade de se movimentar e se adaptar ao ambiente de forma muito fácil e muito dinâmica. Então, isso serve para o nosso dia a dia. Definiu a sua entrega? O que você quer alcançar em 30 dias? Para o nosso exemplo aqui, aumentar a sua renda aí será para você ganhar 20 mil reais, tudo bem? Então esse é o primeiro passo, tá certo? Qual que é o segundo passo que você precisa definir? Planejar a sua sprint, ok? Que dentro do modelo Scrum se chama Sprint Planning. O que é planejar a sua sprint? O que é sprint? Sprints são períodos que você vai definir para você trabalhar, para você executar o que você precisa executar, para você realizar as suas tarefas. Dentro do coaching, isso é chamado de to do, ou seja, o fazer, tá certo? Então, você vai calcular a sua sprint. No nosso caso, como são 30 dias, 4 semanas, geralmente as sprints são semanais. Em empresas, elas podem ser quinzenais ou um pouco mais do que uma quinzena. Mas para nós aqui, para esse nosso modelo de Scrum pessoal, vamos utilizar a sprint de uma semana. Então, o que você tem que fazer? Pegar papel e caneta, simples assim, uma ferramenta de alta tecnologia, papel e caneta, e você vai desenhar na sua semana quais serão as atividades que você precisa fazer para que você alcance o seu resultado com 30 dias. Se nós estamos falando de venda, você pode definir quantas visitas eu preciso fazer nessa semana, de segunda a sexta-feira. Se você for trabalhar no sábado, não tem problema nenhum, você pode fazer isso também no sábado. Então, quantas visitas eu preciso fazer na semana? Quantas ligações para clientes ativos que eu já tenho que eu preciso fazer? Quantas ligações, quantos contatos com clientes inativos eu preciso fazer? Quantos pedidos de indicação que eu posso solicitar para aqueles clientes que eu tenho mais contato, que eu tenho mais afinidade? Poxa, eu preciso pedir indicações, ou seja, quais as atividades eu preciso fazer nessa semana para que em 30 dias eu aumente a minha renda aí para 20 mil reais. Tá certo? Lembrando, Fernando, mas eu ganho 5 mil, como é que eu vou ganhar 20? Estou dando um exemplo de uma pessoa que ganha 10, 11 mil reais, está quase que dobrando a renda. É possível, ok? Então são objetivos alcançáveis. Então você planeja a sua sprint. Vamos supor que hoje é domingo, tá certo? Hoje é domingo. Você vai planejar a sprint de segunda até sexta-feira. Que atividades que eu preciso fazer naquela semana? Fernando, mas como é que eu vou saber se eu vou conseguir entregar ou não? Não tem problema. Dentro do modelo Scrum, você não define a sua capacidade de produtividade nas primeiras sprints, tá certo? Você coloca lá o que você deseja fazer, o que você acredita que é capaz de fazer. E na medida que as sprints forem rodando, você vai vendo a sua capacidade de entrega, tá certo? Isso no Scrum é assim que funciona, é dessa maneira que as empresas gerem, até acurar a capacidade de entrega dos times. Aqui no nosso caso, o time é você, tá certo? Então, qual que é o terceiro passo de
do trabalho dentro do Scrum. O terceiro passo, obviamente, é você rodar a sua sprint. É você começar a executar o que precisa ser feito. O que você pode fazer numa parede, no seu computador, no seu celular? Aí é onde entra o quadro Kanban, que o Scrum jogou o Kanban para dentro, né? A forma de acompanhamento de tarefas. São 3 coluninhas. Então, uma coluna você coloca a fazer, outra coluna fazendo e outra coluna feito. Você pode fazer, por exemplo, aqui no quadro, um muralzinho desse, tá certo? De pegar uma canetinha aqui. Por exemplo, você pode vir aqui, deixa eu ver se você vai conseguir me ver aqui, a fazer, fazendo e feito. Tá certo? A fazer, fazendo e feito. E você vai começar a escrever tudo que você precisa fazer. Você vai colocar aqui, você pode colocar isso por post-it, não tem problema. Você pode escrever isso fazendo uma planilha, não importa. Fernando, mas não tem o que está atrasado? Não. Dentro do Scrum não se usa a palavra atrasado. Isso aí eu vou te falar daqui a pouquinho quando a gente cair na review da sprint. Então você começa a executar aquilo que você planejou na sua sprint. Fazer as visitas, fazer as ligações, fazer os contatos, estudar um conteúdo, ligar para um fornecedor, enfim, as suas atividades precisam começar a rodar. Por que esse quadro aqui é bacana? Porque você vai vendo o seu desenvolvimento dentro da semana. Poxa, hoje já é quarta-feira, tem muita coisa que eu fiquei para fazer que eu não fiz. Eu preciso colocar mais energia nisso. Eu estou atrasado com algumas coisas, então eu não posso eu não posso jogar isso para atrasado, não. Continua no a fazer e você vai tendo uma visão, uma gestão à vista, ok? Por isso que esse quadro Kanban ele é bem legal. Se você for pegar a teoria do Kanban, ele é muito mais específico, mas para o nosso aqui, o que você precisa saber de bate-pronto é isso. Uma baita de uma ferramenta que é gratuita que você pode utilizar é o aplicativo chamado Trello, Trello, uma ferramenta fantástica que é baseado no Kanban. Você vai conseguir fazer isso nas coluninhas. Você pode usar tanto pelo celular quanto pela internet normal. Beleza? Terceiro passo, rodar a sprint, executar as suas atividades. Quarto passo, você fazer a sua daily. O que é sua daily? Dentro do time Scrum, todos os dias, por 15 minutos, o time se reúne em pé, um bate-papo daquilo que foi feito até naquele dia e ainda o que falta para fazer, as pendências que estão aí no dia atual da daily, o que vai ser feito naquele dia e o time ali bate um papo, refina, um ajuda o outro, ou seja, todo mundo tem consciência e ciência do que está sendo executado dentro do time. No seu caso, é o seu feedback. É o seu auto-feedback de 15 minutos. Você vai parar 15 minutinhos no máximo, pode durar 5, pode durar 10, baseado no seu quadro Kanban, ok? Dentro do seu treino, da sua planilha. Cara, como é que foi o meu dia ontem? E o que eu preciso fazer hoje então? Porque tinha coisa que eu ia me ter feito ontem, eu não fiz, eu preciso fazer isso hoje. Ou seja, a sua daily é o período que você vai parar para afiar o seu machado, para você calibrar o seu dia e calibrar o restante da sua sprint, tá certo? 15 minutinhos todos os dias. Fernando, eu posso fazer isso com alguém? Pode. Talvez você tenha um sócio, talvez você tenha a sua esposa que você gostaria de trabalhar juntos, talvez você tenha um par, uma pessoa com o mesmo cargo no seu trabalho, alguém de confiança, você pode chegar e bater um papo com ela também, tá certo? E o quinto passo é revisar a sua sprint, chamado de sprint review ou sprint retro. Na verdade, sprint review é uma coisa, sprint retro é outra. O que é isso? Fechou a sua semana, terminou sexta-feira, a sua primeira sprint rodou. A sua primeira semana de sprint, sua primeira sprint está feita. O que você vai fazer? Dentro do modelo Scrum, o que é o retrô? A sprint retrô. Você vai chamar o dono do produto, o CEO, o cara que está pagando o time, que está pagando as pessoas, e vai mostrar para ele o que o time fez naquela semana, tá certo? E ele vai dizer se é isso. Cada semana você vai entregando algo pronto para o cliente. Beleza? Aquela solução vai sendo entregue ali por pedaços. E o dono da empresa, o CEO, o dono do produto, chamado Product Owner também, ele vai dizer, cara, é isso, não é? Ele vai dar o feedback dele. Feito isso, é feito a Sprint Review. O que é Sprint Review? É com o time, tá certo? É só com o time, as pessoas que desenvolveram. Aí é uma conversa talvez um pouco mais técnica, um pouco mais apurada. O que no seu caso vai ser a sua sprint review? Cara, você vai dar o seu feedback da sua semana, bichão. Você vai ver que você não produziu nada, é o seu feedback para você. É você revisar a sua sprint.
Talvez você não produziu tudo, você não entregou tudo, porque você, no primeiro planejamento da sprint, você colocou coisa demais. E tá tudo certo. Talvez você executou os 50%, mas você viu, cara, para mim executar esses 50%, poxa, eu trabalhei para caramba, eu produzi muito. Talvez a sua capacidade de entrega. Então, tá tudo beleza, como eu falei. Não é que a sua sprint você vai ter que colocar só o que você consegue. Na primeira sprint, coloca aquilo que você acredita que consegue entregar e seja um pouco mais audacioso. É aqui na review da sprint que você vai ver o seu poder de entrega e fazer uma retrospectiva. Cara, será que eu poderia ter entregue um pouco mais na semana? Poxa, poderia. O que que me impediu? Poxa, talvez eu procrastinei mais, eu gastei mais tempo com conversa fiada, gastei muito tempo no celular. Enfim, é a sua revisão, você vai dar o seu feedback. E aí você volta, como está a setinha amarela aí, você volta para o seu segundo passo, que é planejar a sua segunda sprint. Então, a primeira sprint, você já rodou, você está vendo que está pendente, você sabe qual é o seu backlog aqui, o seu produto, a sua entrega, que é aumentar a sua renda em 20 mil, já passou a primeira, cara, na minha segunda sprint, talvez eu preciso focar mais nisso, focar naquilo outro, você vai desenhar, escrever a sua segunda sprint, vai deixar isso bem definido, e aí você retoma cada passo, tudo outra vez, até que o seu ciclo final das suas sprints, que no nosso exemplo aqui são 4 sprints, 4 semanas para fechar um mês, beleza? Chegou no final do mês, bati os 20 pau. Maravilha, cara, produto entregue, solução concluída, dinheiro no seu bolso, felicidade, produtividade, você vai se sentir muito melhor porque você foi produtivo, você conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito com direcionamento, revisando e cada vez que você faz isso, você refina a sua entrega, a sua capacidade. Não bati a meta, não alcancei os 20 mil. Cara, mas saí de 10 e fui para 15, fui para 14, fui para 13. Poxa, eu de 10 eu saí e fui para 12. Mas, cara, tem muita coisa amarrada para o mês seguinte. Beleza, meu irmão, tá tudo certo. O que você vai fazer? Defina mais um outro ciclo de 4 sprints, de mais 4 semanas para o mês seguinte. O que é o grande segredo do Scrum? Primeiro, a sua maturidade, ok? A sua maturidade é importantíssima. Segundo, a sua daily. Por que você tem que ser maduro? Você tem que dar um auto-feedback sincero para você. E na sua revisão das sprints, você tem que saber, cara, eu errei aqui, eu falhei aqui, eu não consegui executar tudo porque eu procrastinei, eu deixei para lá, eu não dei importância. Então você precisa ter uma maturidade, dar um feedback muito importante para você. Garanto para você, se você colocar isso aqui em prática, acontece nas grandes empresas, acontece com a gente também, porque a grosso modo, de forma simples e resumida, mas muito prática, você pode colocar esse modelo que gera muito resultado no seu dia a dia, seja lá qual for a sua atividade. Beleza? Grande abraço e a gente vai falar mais sobre isso. Valeu!